Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 26 de julho, eu estou aqui nesta noite de sábado para lhes trazer mais um entendimento acerca da palavra, desta revelação que nos foi dada. O véu nos foi tirado. Hoje nós temos o entendimento acerca das verdades de Deus. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não paga nada para se inscrever. Aqui é 0800. É diferente de muitos lugares. E eu quero até hoje falar acerca disso. O tema da mensagem de hoje é religiosos evangélicos. O foco dos cães gulosos é o dinheiro e não você. Então aqui no meu canal não tem Pix, aqui não tem Seja Membro, eu não peço dinheiro a quem quer que seja. Eu procuro dar de graça aquilo que de graça eu recebo, pois foi assim que o apóstolo Paulo, que recebeu do Cristo ressuscitado esta revelação, nos ensinou. Paulo anunciou o evangelho da incircuncisão, esta revelação sem que cobrasse qualquer valor a quem quer que fosse. Paulo cumpriu o seu ministério. Viajou por muitos lugares e aonde ele foi, ele anunciava esta verdade, esta sã doutrina. A gente sabe que Paulo, ele recebia em muitos lugares em que ele ia coletas, ajuda, as pessoas lhes davam ofertas. Mas Paulo procurava devolver para os pobres, para os necessitados. Ele procurava ajudar a quem precisava. Paulo, ele tinha uma profissão. Segundo a história, ele era fazedor de tendas. Trabalhava para que não pudesse ser pesado a ninguém. Inclusive, ele mesmo disse, se possível, trabalhe noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Que exemplo de modelo de vida tinha esse apóstolo? Totalmente diferente dos nossos dias. Quando eu digo os nossos dias, porque são os dias em que nós estamos vivendo. Mas diferente de séculos e séculos, quando ao longo de todo esse tempo, muitos homens que se disseram e que se dizem chamados, vocacionados, para anunciar um evangelho que, segundo eles, Jesus mandou que eles anunciassem, quando não é verdade. Em Marcos 16:15, a única vez em que Jesus fala acerca disso, ele se dirige aos discípulos, aos 12 apóstolos, para que eles fossem ao mundo de Israel. O ide ali era ao mundo de Israel, para que eles pregassem o evangelho da circuncisão,
aos circuncisos. E quem eram os circuncisos? Aos judeus. Havia judeus e gentios. E ele, inclusive, alerta os seus discípulos dizendo: não entreis pelos caminhos dos gentios. Porque os gentios não faziam parte da comunidade de Israel. Eles não tinham nada a ver, pois eles não eram transgressores, não eram pecadores, não precisavam de se arrependerem. E tão somente os judeus. O ID de Jesus ali alertava os judeus para que eles crescem. E o crer ali era na mente, porque haveria de vir sobre eles a grande tribulação. O juízo viria sobre eles. E então, aquele que cresce seria salvo deste período de grande aflição que estava por vir. E aquele que não cresce seria condenado. Não é este suposto fogo de inferno que prega e ensina os religiosos, mas seriam condenados a passar pela grande tribulação. Era exclusivamente aos judeus. Jesus diz para que aqueles que tivessem na cidade fugissem para os montes. Fuja para a Judéia. Porque no ano 70, Jerusalém seria cercada pelo exército, como foi cercada. Ela seria incendiada, ela seria destruída, ela seria totalmente arruinada, assim como o templo que estava lá em Jerusalém. O lugar onde os judeus adoravam, buscavam a Deus, frequentavam o templo, porque a Jerusalém ainda era física e ela estava de pé. Jesus disse que quando Jerusalém fosse invadida, o templo seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. E esta profecia se cumpriu. Tudo isto se cumpriu. Então, este suposto evangelho que eles dizem anunciar, que é a obra de Deus, que o próprio Cristo mandou que eles fizessem, e eles então se utilizam desse mecanismo para encherem os templos, agregarem os filhos de Deus num lugar onde Deus não habita, pois ali não é casa de Deus, ali não é templo da habitação de Deus. Esses homens estão ali em busca dos seus próprios interesses e de suas próprias conveniências. Primeiro, eles querem posições, querem primazias, querem serem paparicados, venerados, idolatrados, como a gente percebe e vê, principalmente em grandes templos ou em grandes denominações. Os homens são paparicados. Eles querem serem aplaudidos pelos filhos de Deus que lá estão. E então, esses homens, eles cobram muito caro para que os filhos de Deus frequentem esses lugares. Você paga caro por estar ali. Ali tudo é pago. Ali nada é de graça. Primeiro, são os 10% estabelecido por eles, que todos quanto fazem parte desse contexto religioso têm que contribuir de seus ganhos, do suor do seu rosto. Dizem eles que isto é uma doutrina ensinada por Deus, e aqueles que não o fazem estão roubando a Deus. E então eles dizem que sobre a vida daqueles que não cumprem virá o devorador. E aí vai uma outra mentira. Esse devorador
Eles dizem que é Satanás, um ser espiritual que não existe, que fará ruaças, devassas na vida dos filhos de Deus. Devorador, ali, segundo o texto de Malaquias, eram os gafanhotos. Em 4 fases, migrador, destruidor, devorador e consumidor, que iria às plantações, às terras das 11 tribos de Israel, que não levasse a tribo de Levi o dízimo, para que fosse tanto os sacerdotes, os levitas, quanto os necessitados alimentados. Isso não existe mais. O templo foi destruído, não há mais sacerdotes, não há mais levitas. Esses títulos que esses homens têm são usurpados por eles. Não há fundamentação bíblica para que alguém tenha o título de um pastor, de apóstolo, seja lá o que for. Não há determinação de Deus para que homem algum, simples mortais, tenha uma suposta autoridade espiritual sobre a vida de quem quer que seja. A autoridade maior e única sobre as nossas vidas é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. Os filhos de Deus, que têm a mente aberta, que têm o entendimento, se submete tão somente à direção do Espírito Santo. Romanos 7,14. É guiado por ele, é dirigido por ele. O seu Espírito é o templo da habitação de Deus, é a morada de Deus. A nossa comunhão com ele é eterna, é para sempre, ela não é interrompida. Nós estamos em constante adoração. Adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque somos verdadeiros adoradores. Esses templos que eles chamam de igreja, além dos dízimos, tem as ofertas. Cada reunião que você frequenta, eles arrancam de vocês uma oferta. São poucos os lugares que não se tiram oferta. A sua maioria tiram oferta. Eu sempre digo, eu desafio você sair aleatoriamente e entrar numa dessas portas que eles chamam de igreja. E eu duvido que eles terminem uma reunião sem que não fale em oferta, sem que não fale em dinheiro. É o seu alvo. Você paga caro por isso. Eles te cobram caro por você frequentar estes lugares. Não muito satisfeitos, dentro desses lugares, lá tem as cantinas, onde quase que tudo é muito mais caro do que fora daqueles lugares. Ali tem livrarias. Não muito satisfeito ainda, eles realizam congressos, realizam reuniões, e com os mais diversos títulos, e para que nessas reuniões lotem. Nessas reuniões geralmente convidam-se um pregador de fora, um cantor gospel, que de gospel nada tem, para animar, para te influenciar a participar desses movimentos. E ali, então, a arrecadação aumenta. Eles têm a tal escolas bíblicas dominicais, onde vende as revistas, quando, na verdade, se é que eles acreditam que se tem que ter isto e que isso faz parte, por que eles não dão de forma gratuita, principalmente para aqueles que são dizimistas e ofertantes? Mas não, eles cobram as revistas. Tudo ali você paga. Nada ali é de graça. Tudo é motivo para que cobre, para que te arranque de você algum dinheiro. Então este é o tema, religiosos evangélicos. O foco dos cães gulosos não é você, é o dinheiro. Eles estão preocupados com isso. Eles são sustentados por isso. Ainda há pouco eu estava assistindo um vídeo onde uma pessoa que tem o seu canal, e ali então ele mostrava, ele denunciava
a Assembleia de Deus do Brás, aonde o seu líder maior chegava num carrão no estacionamento, de óculos escuro. E aí então vinha aqueles baba-ovos, puxa-sacos, abriam a porta, ele descia, como se fosse uma autoridade, uma pessoa muito importante. E ainda os filhos de Deus, que são cegos espiritualmente, veneram esses homens. Idolatra esses homens, vê esses homens como se fossem um ungido de Deus, um profeta, um anjo da igreja. E eles se sentem com isso. E ali, então, ele no seu canal delatava que havia recebido cartas de membros dessa denominação falando de toda essa avareza que este grande líder desta grande denominação está fazendo. Lá tudo é pago. Os pastores, aspas, eles pagam para uma tal convenção, assim como nós que somos advogados, quando no exercício da profissão tem que pagar a tal AB, que hoje está em torno de R$ 1.200 por mês. Eles pagam as convenções. Esse dinheiro que entra ali é administrado pelo tal presidente da convenção. Existe nas convenções, principalmente das Assembleias de Deus, acredito eu, mais de 1 milhão de pastores pagando essa quantia, esse valor. Então tudo ali é pago. Os cafés que eles realizam são pagos. Nada é de graça. Tudo eles exploram, tudo eles cobram. Você paga para frequentar esses lugares. Nada ali é gratuito. E esse dinheiro, ele vai para onde? Para aonde ele é revertido? Eles dizem que é para uma tal obra de Deus. Que obra de Deus é esta? Se a obra de Deus já foi feita na cruz, está tudo consumado. O que tinha que se fazer, ele fez. Não há mais obra alguma para se fazer. Você quer, meu irmão, fazer a obra de Deus? Ajude os pobres, os órfãos, as viúvas, aos necessitados, aqueles que precisam. Eles muitas das vezes estão próximos de você, está no meio da sua família. Quantas das vezes alguém te pede um gás e muitas das vezes você nega? Te pede uma ajuda, você diz que não tem, porque você é dizimista, porque você é ofertante, e você acha que já está fazendo isso quando entrega o seu dinheiro nas mãos desses cães gulosos. Faça você mesmo isto. Ajude a quem precise. Abençoe a quem precisa. Abra as suas mãos em favor dos necessitados. Era assim que Paulo fazia, era assim que Paulo agia. Ele direcionava tudo aquilo que lhes davam para quem precisava, para quem necessitava. Totalmente diferente destes cães gulosos, que estão ficando cada vez mais ricos. Esses homens têm carros zeros, esses homens têm carrões, muitas das vezes blindados. Dependendo do tamanho das denominações, eles têm seguranças. As reuniões têm seguranças, armados. Muitos desses homens, parece que é mentira, que eu estou exagerando. Eles participam dessas reuniões que eles chamam de culto, armados, nos tais púlpitos. É verdade tudo isso que eu estou dizendo. Esses homens têm mansões, moram em bons condomínios. Muitos deles têm helicópteros para se deslocarem de um lugar para o outro. Esses homens comem nos melhores restaurantes. Ó, quanto tempo eu não sei o que é comer num restaurante. Por que eu não como? Porque eu não tenho hoje condições de comer, já tive. Quando estava na ativa. Porque comer bem custa caro. E eu como bem sim na minha casa. Mas eles comem nos melhores lugares e levam as suas famílias para comerem. Eles fazem isso
constantemente, semanalmente. É rara as vezes que nas suas casas se cozinham. Existe o encontro deles com outros. Um liga para o outro. Vamos almoçar ali, vamos almoçar acolá. E tudo pago com o seu dinheiro. Não é com o deles, não. Gasolina paga com os seus dinheiros. Eles têm os melhores planos de saúde. Sabe o que acontece com você quando você adoece ou passa mal? Tu vai para o SUS, para o hospital público. Eles vão para os melhores hospitais porque eles têm os melhores planos de saúde. Então, eu quero finalizar. Acorde, desperte, tu que dorme, o sono da indolência. Acorde. Submete tão somente ao Espírito Santo. Adore a Deus. O culto a Ele é racional. Você não precisa de templo, você não precisa de homens. Isso tudo é uma maldição. Você está debaixo de maldição. Esta é a mais pura verdade que você não gosta de ouvir. Você é de Deus. O seu espírito veio de Deus, vai voltar para Deus. Isso aqui é carne, isso aqui é sangue. Isso voltará ao pó da terra e de lá nunca mais subirá, desaparecerá. Você não tem que fazer nada para ser salvo. A salvação é na mente. Quando a salvação vem, você reina em vida. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nesta vida estamos reinando. O reino de Deus está dentro de nós. O seu reino é paz, é alegria. Eu, às vezes, quando estou aqui falando, eu fico meio assim, é porque a minha vontade é que esta palavra entre, é que você acorde, é que você desperte. Mas eu não sou agressivo, eu sou calmo, eu sou tranquilo, porque eu tenho Deus reinando dentro de mim, numa comunhão comigo, para sempre eterna. Hoje eu não tenho sentimento de culpa, não tenho consciência pesada alguma, nada me acusa. Ninguém me tira dele, eu sou dele. Propriedade exclusiva. Ninguém nos arrebata da sua mão. Quem na carne semeia vai colher. As pessoas se preocupam com isso. As pessoas se preocupam com isso. Com aqueles que hoje vivem na prática das obras da carne. Tem as suas consequências. Quem na carne semeia, na carne colhe. Mas quem semeia no Espírito ceifa. E nós estamos ceifando, nós estamos colhendo no Espírito, adorando o Pai, em espírito e em verdade. Como verdadeiros adoradores. Então receba esta palavra. Fuja. Saia o mais rápido possível de debaixo dessas tais supostas autoridades espirituais que esses homens dizem ter sobre você. Eles não têm, não. A autoridade espiritual sobre a sua vida é do Espírito. É tão somente dele. Ao Senhor a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Ele é único. Ele é soberano. Senhor de tudo e de todos. Forte abraço. Beijo no seu coração. Aqui não se paga nada. Se inscreva. É de graça. O meu muito obrigado. Graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês.